Olá, caríssimos. Olá. Salve Maria Imaculada. Salve. Amados irmãos, estamos aqui para falar um pouco de matrimônio. Matrimônio santo. E vamos levar em base essa passagem que está no livro de São Mateus, capítulo 19, de 3 a 9. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, vou começar com uma frase do venerável Fulton Sheen, a quem eu nutro uma grande estima, que ele é muito sábio, era muito sábio. Ele fala assim: o matrimônio é uma vocação para colocar Deus em cada detalhe de amor. Quando se há no matrimônio esse amor que é para haver em cada matrimônio, a gente vê os detalhes e vai colocando também esses detalhes de amor em Deus. Vai botando Deus em cada detalhe de amor. Se você vai fazer um almoço para o seu esposo, você tem que botar Deus ali naquele detalhe para que você possa fazer com amor aquela comida para ele, para que você possa agradar a ele. Se você vai falar uma palavra de amor, uma palavra de como posso dizer, que agrade a sua esposa, você tem que colocar Deus para que ali haja amor nos detalhes e em vários outros detalhes que você vai fazer, e tem que ter Deus para que haja amor, tanto no matrimônio entre o homem e a mulher, como também para com os filhos. Os filhos também necessitam desse amor, desse detalhe de amor de Deus. E aqui no Evangelho, os fariseus chegaram e perguntaram a Jesus: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por motivo qualquer? Óbvio que não. Se eu tenho uma desavença com a Arislene, aí pronto, eu não quero mais ela. Eu posso rejeitá-la, eu posso deixar ela por esse simples motivo? Óbvio que não. E Jesus vai responder para eles: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Vocês não perceberam isso? Vocês não leram isso? Vocês, conhecedores da palavra como eles eram, Jesus pergunta para eles. Às vezes acontece de eu ter um trabalho onde eu interajo com muitas pessoas e eu crio um vínculo com uma certa mulher, e naquele vínculo há
uma paixão desordenada. Acontece de eu me apaixonar pelaquela mulher. E pelo aquele simples motivo de eu me apaixonar por ela, eu já vou e me separo da minha esposa. Esse seria um motivo qualquer que possa ser citado aqui nessa passagem. Como acontece que nós vemos, né, em vários matrimônios, essa perca, essa destruição por meio de paixões desordenadas, de ilusões que acabam destruindo os matrimônios, famílias. Cortando aqui o amor, eu olhando aqui essa frase, né, do matrimônio é uma vocação para colocar Deus em cada detalhe. Se nós colocamos Deus em cada detalhe, o nosso matrimônio cresce, se torna santo, saudável. Mas também pelos detalhes, quando não se coloca Deus, vai se destruindo o matrimônio. Como assim? Porque se eu acordo e me deito de qualquer jeito, sem dar um bom dia para o esposo, sem ter aquele amor todo com o esposo durante o dia, isso também são detalhes em que vai se desgastando o matrimônio, se desgastando o casamento. Se eu sou uma pessoa arrogante, impaciente, uma pessoa que tudo briga, isso desgasta o matrimônio. Então, esses detalhes também contam muito. E a gente tem que estar orantes, tem que estar vigilantes também, rezando, pedindo a Deus que nos conduza, que nos dê sabedoria a cada dia. Se eu estou... Perdi. Quando se há essa vivência de amor entre o esposo e a esposa, tipo, eu ponho Deus nos detalhes e levo Deus para minha esposa, eu dou um bom dia, eu levo um café na cama, como a Arislane faz diversas vezes para mim, só que não, mas há esse amor entre esposos. Deus está ali a alimentar. Nós temos realmente que pedir a Deus esse alimento, essa vivência matrimonial com Deus. E quando há uma discussão em cima da outra, quando há um ciúmes, quando há uma falta de confiança, não vai gerar um matrimônio desse, não vai fluir. Então, nós temos que pedir a Deus essa graça de nos silenciarmos no momento de silenciar. Às vezes acontece uma separação só pelo simples motivo de um não silenciar, de um não saber se calar no momento certo e fica um brigando com o outro, um xingando o outro, e aquilo vai desgastando o matrimônio e acaba numa separação. Acaba que naquele conflito que há dentro de casa, eu já não sinto mais esse desejo de estar próximo da minha esposa, de estar no ambiente de casa. E eu saio para os bares para beber, eu saio para os lugares onde eu não devo estar, e ali vai acontecer de eu encontrar uma pessoa que vai me ouvir, que vai me dar aquela atenção que eu não tenho em casa, e vou acabar me apaixonando, acabar me envolvendo, e nesse momento vai acontecer justamente essa separação, porque eu vou deixar de amar aquela que eu tenho em casa, aquela a quem Deus me deu para me unir, e vou me apaixonar pelo uma de fora e cometer adultérios, cometer destruições em casamentos, inclusive no meu, que eu estou saindo para esse ambiente. Mas para isso nós temos que ter esse amor dentro de casa, nós temos que preservar essa união, esse amor, esse momento que silencia, esse momento em que eu me calo quando a Arislane está com raiva, quando a Arislane se altera, esse momento em que a Arislane se cala quando eu me altero, quando eu falo alguma coisa. Tem que haver de ambas as partes esse entendimento, esse discernimento de Deus para se calar, para silenciar. Às vezes ela
se estressa por simples motivos. E eu vou debater, eu vou xingar, eu vou fazer... Não, eu me calo. No meu silêncio, tudo vai passando. Quando chega com um tempinho, ela calmou, já passou aquela turbulência, aquela histeria dela. Toma amor. Volta aquele amor de começo. E assim tem que ser nos matrimônios, para acontecer essa aceitação, essa vivência de cada um. E a gente não pode esquecer que nossa família deve ser consagrada a Nossa Senhora. Desde o início, a gente já tem que consagrar a Nossa Senhora, porque ela é nossa intercessora. Ela é que intercede nossos pedidos, intercede por tudo que acontece na nossa família, intercede por nossos filhos. E nada mais justo do que aquela frase que pede a mãe que o filho atende. Então, Jesus escuta tudo que Maria pede, Jesus obedece muito à sua mãe. Então, se nós somos consagrados a Maria, se nós somos fiéis a Maria, ela com certeza vai interceder e levar nossos pedidos, a nossa família até Jesus. E ainda nesse momento de ser de um esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, São Paulo vai dizer assim: as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o seja em tudo as mulheres para com os seus maridos. Às vezes tem pessoas que leem esta passagem, esse trecho, esses versículos, e ficam se questionando: mas eu tenho que ser submissa ao marido, eu tenho que obedecer em tudo. Amados, não é bem assim. Tem que haver um entendimento. Tem que haver um entendimento entre os dois, um consentimento, uma cumplicidade. Vocês têm que conversar e se entender. E as mulheres têm que aprender também a ouvir. Quando o marido fala, às vezes ele tem razão. Ele fala porque assim é o certo. E muitas vezes as mulheres não querem aceitar porque elas não querem ser mandadas. E nós vemos também casos que mulheres, por terem um emprego maior, que ganham um salário maior que o do marido, acabam não ouvindo o marido nas opiniões dele, porque elas se acham ali a dona da casa, a dona da razão, porque eu ganho mais que o meu marido, eu sou maior que ele. Nada. Acabam tendo aquela independência, mas que não coloca o marido nessa dependência, que é um só. No caso, se eu tenho um plano, eu tenho que partilhar com o Lucas. Ele precisa saber dos meus planos, do que eu quero. Preciso saber a opinião dele. Isso não é querer ser menos. Isso não é porque eu sou menos que ele. Não, porque há uma cumplicidade entre nós dois. Porque nós somos um só. E nós precisamos ter esse diálogo. E precisamos ter essa direção de que um precisa do outro. Foi por isso que no momento em que casamos, o padre diz que nós seríamos uma só carne por Jesus Cristo, por meio de Cristo. E Deus vai falar: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa e se tornarão uma só carne. E no momento que você casa, você não é mais independente, vocês se tornam um só. E tudo que for fazer tem que conversar um com o outro, porque às vezes o que eu quero ela não quer e o que ela quer eu não quero. Ali vai ter que ter um entendimento. Arislene, é assim. Lucas, é assim. Não, eu não quero dessa forma. Vamos ver outra maneira. E às vezes tem pessoas que pensam porque ganham mais, não precisa dessa conversa. Eu ganho mais, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Não é assim. Você casou, vocês são um só. Um só. E nesse um só se resolve junto.
Os assuntos da casa se resolvem junto, porque nós somos uma só carne. E os filhos precisam ver essa união. Os filhos precisam ver que a gente dá o exemplo como pais nessa união, nesse amor, nessa cumplicidade, para que eles cresçam também entendendo que ninguém é maior do que o outro e que eles têm... Pode continuar. Que eles têm que entender que tem que se unir, tem que decidir junto essas coisas. Há maridos que tem um salário, que ganham, tem uma renda boa, e pensa que o matrimônio, que o casamento é assim. Eu pego o meu dinheiro e compro tudo que necessita dentro de casa e esqueço do resto. Pronto, eu botei a comida dentro de casa, tá tudo ok. Mas não é assim. A sua esposa precisa da sua atenção, a sua esposa precisa da sua presença, os seus filhos precisam da sua presença, precisa de você ali com eles. Não é só colocar a comida dentro de casa e tá resolvido o negócio, não. Você precisa dar atenção a seus filhos, você precisa dar atenção à sua esposa, como também a esposa da mesma maneira. Não é só cuidar da casa e pronto, não. Você tem que tirar um tempinho para dar atenção ao seu marido, para conversar com seu marido, para conversar com seus filhos e assim por diante. Nós temos que ser uma só carne, como disse Jesus, como disse Deus. E se nós vivemos assim, nós teremos um matrimônio santo, um matrimônio junto a Deus. E tudo que nós formos resolver, nós temos que consultar também primeiro a Deus. Porque Ele vai nos dar o discernimento para nós decidirmos o que nós iremos fazer naquela ocasião, naquele momento. Continuando, os deveres agora do marido, do esposo. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda glória, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como foi que Cristo se entregou? Como foi que Cristo se entregou à igreja? Essa igreja que eles falam aqui, somos todos nós. Nós somos igreja. Como foi que ele se entregou à igreja? Ele amou tanto que ele se entregou em morte, por morte de cruz. E nós assim também temos, como esposos, como maridos, nos entregarmos, nos darmos assim às nossas esposas. Nós temos que amarmos assim dessa mesma maneira, como Cristo amou a igreja, como Cristo nos amou. Nós temos que amar as nossas esposas. Aí eu só quero que a minha esposa seja submissa a mim, ela me obedeça, ela ouça o que eu tenho a dizer, e eu não a amo. E eu não a amo como Cristo amou a igreja. Não dá certo. Tem que haver as duas partes. Pegando essa pausa, muitos esquecem até do que prometeu diante do altar, né? Me chama muita atenção. Maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É muito complicado, porque existem muitos casais, muitos matrimônios se destruindo por conta desse amor que não existe. Que às vezes até antes de você casar, você achava que tinha esse amor e não tinha. Ou outros que falavam que ama sua esposa diante do altar, mas que se desgastou durante um tempo. E esquecem o que prometeram, né? Que é umas palavras muito lindas que a gente fala diante do altar, que muitos não se lembram e acabam se perdendo no meio do caminho, começando pelo fato de não querer mais filhos. Muitos casais não querem mais filhos, que eu não vou aprofundar esse assunto, que deixa para outro vídeo.
o matrimônio, quando ele é santo, ele é bem visível. Você vê a união, a cumplicidade do esposo para com a esposa. Você vê os filhos crescendo em santidade. Você vê os filhos crescendo educadamente. Porque ali há um amor envolvido, esse amor que vem de Deus. E é nos matrimônios santos que nascem as vocações, que sai um padre, que sai uma freira, que sai um religioso, uma religiosa, que sai outro matrimônio santo. Se eu não tenho um matrimônio santo, se eu não tenho um matrimônio à base do amor de Deus, acaba que se desgasta esse matrimônio e não tem raízes sólidas, não tem uma base a se sustentar. E crescem os filhos na destruição, se voltam para as drogas, se voltam para a prostituição, se voltam para o mundo errado, se voltam para o erro, para o que o mundo ensina. É por isso que nós temos que nos dedicarmos a termos esse matrimônio santo, pedindo a cada dia a Deus essa graça de viver um matrimônio santo, voltado para Deus, para o ensinamento de Deus. Ele nos ensinou como viver santamente esse matrimônio, e aqui nós vemos nessa carta de São Paulo aos Efésios, como viver santamente. E se nós seguirmos essa maneira, nós viveremos um matrimônio santo, voltado para Deus, e daí vai sair uma santidade, vai sair frutos de santidade. Porque, como Jesus disse, eu sou a videira e vós sois os ramos. E se eu sou ligado a Jesus, se o meu matrimônio é ligado a Jesus, eu sou um ramo bom e eu vou dar frutos bons. Mas se eu vivo demasiadamente de acordo com o que o mundo oferece, só vai trazer desolação, só vai trazer destruição. Os meus filhos vão crescer de qualquer jeito, vão se envolver em tudo que não presta, e assim por diante. E aqui mais adiante ele vai dizer assim: assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Por que como a seu próprio corpo? Nós cuidamos do nosso corpo, não cuidamos? Nós queremos ele saudável, não queremos? Assim também nós devemos cuidar das nossas esposas. Nós devemos amar as nossas esposas, cuidar para que elas estejam sempre assim nessa harmonia saudável, esteja sempre bem. E levando para os nossos filhos, nós devemos educar os nossos filhos a cada dia na religião de Cristo, na igreja de Cristo, Cristo crucificado, que nos salvou dessa morte, desse pecado, e que eles cresçam fielmente à igreja. É difícil demais. No tempo que nós vivemos hoje, nós vivemos um tempo de muita destruição, de muitos desvios, muitos caminhos que distanciam dos caminhos de Deus. E como nós temos essa inclinação, esse desejo para o mal, como nós temos uma carne que deseja muito os prazeres mundanos, é fácil se desviar do caminho de Deus, é fácil se perder nessa caminhada. É por isso que nós temos que viver santamente, nós temos que orar por nossos filhos, nós precisamos ser testemunhas. Nós temos que dar testemunho para os nossos filhos. Resumindo, nós temos que viver santamente para que com o nosso espelho os nossos filhos vivam da mesma maneira. Nós precisamos ter a intimidade com Deus, rezar junto. E aí eu continuo falando, né? A família que reza unida permanece unida. Por que nesses últimos tempos os matrimônios têm se destruído assim devastosamente? Porque
porque o demônio ele está investindo nos matrimônios, na destruição dos matrimônios, porque é do matrimônio que saem as vocações. Se o matrimônio se destrói, vai acontecer ali adultérios, vai acontecer ali de uma falta de estrutura familiar, e aquelas crianças vão crescer sem estrutura, sem o conhecimento da palavra, porque muitas vezes quando se destrói um matrimônio, ambos os lados não procuram mais a Deus, eles perdem esse contato com Deus, porque quando a gente entra no pecado, a gente tem vergonha de Deus realmente, e nós temos que formar os nossos filhos para isso, para ter matrimônios santos, e dos matrimônios sair essas vocações, padres, freiras, religiosos consagrados, pessoas voltadas para Deus. Como é o inimigo hoje, ele tem plantado essa ideologia de homem com mulheres, de mulher com mulher, homem com homem. O que é que vai sair, meu Deus, de uma união entre um homem e uma mulher? Ou de uma união entre um homem, uma mulher e uma mulher? Não sai nada. Agora me diz, quando Deus falava para Abraão, Moisés e outros, que a sua descendência será como as areias do mar, as estrelas do céu, tão numerosos assim. E como é que vai ser numerosa uma descendência de um homem com um homem, de uma mulher com mulher? Jamais, porque não vai produzir filhos. E o matrimônio é para isso. O matrimônio é para a procriação, para a evolução, para ter filhos. Tem muitas pessoas que esquecem que casar é para ter filhos. Era para procriar, para multiplicar-se, crescer e multiplicai-vos. E muita gente já não quer mais filhos. A matrimônio, uma pessoa se casa e diz assim: eu vou curtir o casamento, sendo que nós sabemos que hoje poucas as pessoas vivem um namoro santo. E o que é que você quer curtir no seu casamento, se você já viveu no seu namoro tudo o que tinha para viver no matrimônio? Se você casou, você tem que ter filhos. Você casou para ter filhos, para multiplicar. E são filhos para Deus, filhos voltados para Deus. Então não deixe desse pensamento de que casar é para simplesmente unir-se um ao outro e só isso. E não precisa ter filho. Vou esperar 2 anos, eu vou esperar 3 anos, 1 ano, eu vou curtir o casamento. Você já curtiu, porque hoje já não há mais essa decência de viver um namoro santo. São poucos os que vivem. E muitos que casam já têm passado 2, 3, 4, 5 anos namorando, entre aspas. Ou até mesmo juntos. Então curtir o quê? Uma criança não atrapalha em nada. Tudo bem, a gente passa o dia todo bem animados, mas uma criança é uma bênção. E uma criança muitas vezes muda muitas coisas entre os casais para melhor. Por quê? Porque é uma bênção. E a gente precisa tirar da nossa cabeça a sociedade, o que a sociedade quer implantar, e se voltar para Deus. O que Deus quer, o que Deus fala aqui na palavra. Amados irmãos, uma criança é uma bênção realmente para o matrimônio. Se você vê o quanto cresce o amor entre um marido e uma mulher, quando há uma criança ali, quando há um bebê, quando surge uma nova vida, acontece no meu caso, eu vivia bem perdido. E quando aconteceu da Arislene engravidar, eu já fui mudando. Eu já fui vendo aquele amor diferente na família. E Deus foi fazendo assim. Deus primeiro me pegou no casamento, porque Ele disse assim: é assim, está na hora de casar. Eu pensei que eu decidia por mim mesmo, é assim, tudo tem a hora. Mas não, é na hora que Deus quer. E Deus disse para mim: está na hora de casar. E eu casei com ela. E logo em seguida já veio o filho.
Muitas pessoas pensam que esse menino veio antes do casamento, mas não foi. E veio realmente, mas nós não sabíamos. Quando nós casamos, nós soubemos que ela estava grávida do Miqueias. E Deus foi juntando, foi melhorando o nosso matrimônio, foi trazendo mais amor e mostrando a realidade do matrimônio para nós, através dos filhos, através desse amor. Tanto que nós vamos ter menos mais uns 4, né, filha? Pois é. Assim deve ser, é para procriar, para crescer, como a descendência como as areias do mar, como as estrelas do céu. Mas tudo isso quando a gente tem um matrimônio que é voltado para Deus, não se juntar e tudo ser de qualquer jeito. A gente tem que casar. Casar, que eu digo, é na igreja. Casamento de papel é só ali papel, rasgou, pronto. Mas tudo que você casa na igreja, que você promete ali para Deus, aí a partir dali você já tem que construir um matrimônio santo. Você já não é mais só você, agora é uma só carne. Amados irmãos, que nós procuremos viver santamente. Aos namorados, aos casaizinhos novos que namoram, aos jovens que agora que estão descobrindo o namoro, pelo amor de Deus, namoros santos. É difícil, mas nós temos que fugir do pecado. Nós temos que fugir do que a sociedade nos impõe. E ela nos impõe só o pecado. Nos impõe só a morte, porque o salário do pecado é a morte. Vivamos namoros santos. Não vamos procurar lugares escondidos para namorar, porque ali nós vamos estar dando oportunidade para o demônio nos usar. Meninas, que vocês possam se valorizar, porque tudo tem um tempo. Deus tem um propósito para cada um, Deus tem planos para cada um. E nós, mulheres, temos que nos valorizar. Temos que esperar o tempo de Deus, temos que buscar a Deus e pedir a Deus um homem santo, um namoro santo e um matrimônio santo. Porque para uma mulher, nada mais feliz do que você ter um casamento santo, do que você construir uma família. E para os irmãos que vivem juntos, vamos casar, vamos procurar o sacramento do matrimônio. Você vai ver como a sua família vai crescer, você vai ver como a santidade na sua família vai crescer, o amor na sua família vai crescer, e tudo que há em torno, projetos, busca, conquista, vai aumentar, porque Deus provém. Se você vive segundo a vontade dele, ele vai dar muito mais para você, ele vai realizar muito mais na sua família, na sua vida. Para os matrimônios, busquemos viver santamente o nosso matrimônio, honrando o que nós prometemos no altar, o que Deus nos destinou a viver juntos numa só carne. E para aqueles que têm um chamado de seguir somente a Deus, viver somente para Deus, isso também é muito lindo. Então, que você permaneça nessa vivência de se dedicar somente a Deus, sua vida toda. Eu não critico, acho muito bonito. Mas para as meninas que estão nesse namoro, nesses ficas, seja lá o que for, pare um pouco, pense como você está vivendo e fuja do pecado. Queira a santidade, porque Deus quer que seus filhos sejam santos para alcançar o reino do céu. Vivamos a castidade em todos os aspectos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.